A nossa paixão é o rito brasileiro, né, gente? Todos nós temos o rito como a nossa grande paixão e é o assunto, né? Fico triste quando trato o rito como um rito patriótico ou muito bonito. Esta visão desta noite, né, parcial, é ter o rito como um sistema litúrgico doutrinário. Uma ou duas palavras depois falarei sobre isso. Da qual resulta uma extraordinária estrutura didática. Esta é a visão que gostaria que tivéssemos para o rito. E dentro dessa estrutura didática, o rito procura tratar da virtude. A virtude, um tema do capítulo. Esse é o texto, é o título, e é nisso que nós vamos trabalhar. Sempre lembrando dessa questão litúrgico-didática. A liturgia tem a ver com a realização das cerimônias. Evidentemente que o conceito denotativo, liturgia, é o serviço prestado a Deus, né? A liturgia é o culto religioso. Apenas uso o conceito de liturgia, até desvendando um pouco, o utilizo em maçonaria para distinguir liturgia da mera ritualística. Liturgia é aquela parte da ritualística ou do ritual na qual está contido alguma finalidade ou tem algum mistério. Doutrina é o que se ensina. E a liturgia, ou uma boa ritualística, ela vai sempre transmitir uma doutrina. E no rito, essa doutrina didaticamente é transmitida em 5 estágios. O primeiro estágio, de conteúdo universal, são os graus simbólicos, sobre o qual tem muita coisa a se dizer, mas não é o caso hoje. Aí vemos graus, os altos graus, em que é feito o aprimoramento do caráter, o aprimoramento cultural, o aprimoramento do cidadão e o aprimoramento do homem. Vejam que são em 4 planos, aí estão em diferentes graus que cada plano desse compreende, e nós estamos falando em aprimoramento. A doutrina, ela é exposta com o sentido de aprimoramento. Em termos maçônicos, o homem deve buscar o segredo dentro de si, não é isso? Que é expresso no lema dos alquimistas, chamado vitriol. Quem não sabe disso? Lá, isso é a própria iniciação, né? Esse vitriol a gente recebe desde a iniciação, né? Visita interior da Terra, retificando em Vênus, oculto lápide, visita o interior da Terra. E retificando, encontrarás a pedra oculta. Esse retificando é o mesmo que refinando, não é isso? Era retificar para o alquimista, era buscar a essência, né? Então, nós penetramos interiormente, cada um em si, procurando encontrar lá a própria essência humana do que somos constituídos. E o trabalho maçônico é de aprimoramento moral, porque nem toda pedra é apta a ser preparada. Isso é um ponto importante, viu? Para os altos graus do rito, ao qual nós estamos começando alguma coisinha agora. Objetivamente, e maçonaria não se aprende. Maçonaria não foi feita para corrigir. Maçonaria foi feita para aprimorar. Para que não fique muito cansado, eu fui de uma loja em Niterói em que um irmão ele colocou uma pessoa que era pederasta na loja para que ele fosse corrigido. Ora, não. Em maçonaria não se corrige, não se ensina. Maçonaria aprimora. Porque quem não sabe, não é, gente? Há pedras que não servem ao aparelhamento, quer dizer, não servem para serem transformadas em superfícies lisas
e arestas retas. Quem não sabe disso, não é? Há pedras que não servem à maçonaria. Até onde? Em cada indivíduo é possível retificar. Olha o retificar aí dos alquimistas. Retificando, encontrarás a pedra oculta. Até que ponto em cada indivíduo é possível retificar ou desbastar a pedra bruta para encontrar no interior uma essência agradável, boa, produzindo pedra polida pronta para a obra. Vocês sabem, né? O pedreiro, os nossos avós, quando eles diziam na pedreira, né, para da pedreira tirar uma pedra que fosse apta a ser trabalhada, eles observavam, né, os veios da pedra. Essa pedra aqui pode ser cortada assim, essa pedra pode ser cortada assado, até na escolha lá na pedreira, né? Os nossos avós maçons, eles sabiam escolher a pedra, porque nem toda pedra serve para ser trabalhada. Falando tudo isso apenas para a questão do aprimoramento. Nós vamos ver virtudes, mas ninguém aprende virtude em maçonaria. Nós aprimoramos as virtudes. O aprimoramento do caráter, como foi dito, é feito do grau 4 ao grau 18. Não é isso? O aprimoramento do caráter, né? É feito pela prática das virtudes, né? Os graus superiores de mestre vão do 4 ao 14. E existem os graus de cavaleiro do 15 ao 18. Esses graus de cavaleiro já escapam, né, ao escopo de hoje, desta noite. Outra hora, talvez, não é isso? Mas hoje nós vamos nos dedicar aos graus superiores de mestre, do 4 ao 14, no qual são tratadas as virtudes. Está posto aí o tema? Virtude é um tema do capítulo. E a descrição é o grau 4. Nós começamos agora a fazer pequenos exercícios, né, quanto à virtude, etc, etc, etc. A descrição, no capítulo do grau 4 ao 14, existem 2 pentátulos, né? Essa é a organização do professor Palmeira, ele era tão engraçadinho, né? São 11 graus, não é? Do 4 ao 14. O grau 4, né, de introdução e a descrição. Depois, teremos 2 pentátulos, do grau 4 ao 14. O primeiro com as virtudes da lealdade, franqueza, verdade, coragem, justiça, entre parênteses, os graus respectivos. O segundo pentátulo com as virtudes da tolerância, prudência, temperança, probidade, perseverança, entre parênteses, os graus respectivos. Um bom panorama isso aí, né, do que é o capítulo e do que é o estudo da virtude entre nós. Estudo para aprimorar. Ninguém vai aprender isso aí aqui na maçonaria. O capítulo se estudam, essas virtudes são estudadas com o sentido do aprimoramento. Agora, uma pergunta muito simples. Eu gostava tanto na iniciação, né, quando eu era mestre, né, a gente pergunta lá a pessoa, né, que está, sei lá, o candidato, né, o que é a virtude? Né? O que é a virtude? Aí o indivíduo fala, vai lá para cá, fala, não, a virtude é uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. Estão lembrados lá do grau de aprendiz, da iniciação? O que é a virtude? Aí lá o nosso ritual ensina, é uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. Aí o venerável mestre pergunta, e o que é o vício? É o candidato. É tão bom isso aí. É uma fase, quando é feita, né, com gosto, é bem feita, né? O que é o vício? Né? O camarada fica lá todo atrapalhado, tadinho. Aí o venerável diz, é o oposto da virtude, é o hábito desgraçado que nos arrasta para o mal. Portanto, né, irmãos, a gente vê que esse estudo da virtude, esse
caminhamento para a virtude começa lá, não é isso? Nós já falamos lá da Câmara de Reflexão com o Vitriol, e agora falamos do próprio ritual de iniciação, quando o candidato é interrogado ao conceito de virtude e de vício. E vejam bem, esses conceitos aí são conceitos de uma ciência chamada filosofia moral, sabia? Filosofia moral. Não tem nada a ver com esoterismo, não. É filosofia moral, um instrumento do século, né? Porque nos altos graus do rito, nós deixamos de lado os instrumentos de trabalho dos operários, né? Maçons, e passamos a utilizar os instrumentos do século, né? A ciência, a arte, a filosofia, e no caso do estudo da virtude, trabalhamos aí com uma ciência chamada filosofia moral. O que é a virtude? É uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. Um pouquinho de etimologia, né? Que a gente copia, né? Lógico que eu não sei latim, copiei. O vocábulo virtude é latino. É do latim, né? A velha língua que nos dá origem ao nosso português. Ele é da família viri. É um substantivo masculino que designa homem, em oposição à mulher. Mas desse viri, o sentido de homem assume o significado de força, né? Assim, viril, virilidade, né? Estão vendo a virtude ligada a essa força, né? Essa força interna, né? Que nos induz a praticar o bem. A virtude existe no interior de cada um de nós, visita o interior, e você vai encontrar esta virtude, né? E a virtude, portanto, até etimologicamente bem posta, é esta força, né? Que nos induz à prática do bem, não é? Assim, virtude pode ser tratada como hábito, né? A força que impele o ser a realizar em ato tudo aquilo de bom que possui potencialmente. Deu para perceber isso, gente? Onde estou querendo chegar? A virtude não se consegue empurrar de boca abaixo de ninguém. A virtude ela já existe ali na essência, né? Esta força que impele o ser a realizar em ato aquilo de bom que ele já possui potencialmente. Se não possui, se não tem a potência daquela virtude, não a conseguirá realizar em ato, de modo nenhum. Aristóteles, o velho Aristóteles, ele vai dizer: a virtude dos olhos é levar-nos a dispor de uma boa visão. A virtude do homem é o hábito que o torna bom, realizando a boa obra que lhe é própria. Aliás, diz assim, a virtude do sapateiro, né, é fazer bons sapatos, né? A virtude de um bom navio é navegar com segurança, né? A virtude do homem é aquela força, né? É aquele hábito que o torna bom, realizando a boa obra que lhe é própria, Ninguém aprende virtude, né? Se não encontramos essa virtude no interior de cada um de nós. E Aristóteles vai dizer algo que vai ser importantíssimo no nosso exercício hoje. Vamos fazer alguns exercícios de virtude. Ele diz assim, com toda a graça na Ética a Nicômaco, né? A virtude é o exato ponto de equilíbrio entre um excesso e uma deficiência. Guardem essa frase, essa máxima, porque ela vai ser da maior utilidade no estudo do que chamamos de virtude. Para ter a virtude é o exato ponto de equilíbrio entre um excesso e uma deficiência. E eu trago aqui, de autoria do Jacques Maritain. Jacques Maritain foi um filósofo católico, né, francês, não é isso?
ele tem um livro de filosofia moral, um livro chamado mesmo Filosofia Moral, né, de Jacques Maritain, onde ele vai apresentar essa ideia, né, do Aristóteles, a virtude é o exato ponto de equilíbrio entre um excesso e uma deficiência. Maritain vai dizer, em cada caso, que delícia, o bem moral ou a retidão moral se define por um ponto justo. Qual o ponto justo? Certo acorde como que musical, uma consonância apropriada, justa e exata, produzida pela razão. Não precisa nem explicar, não é isso? O ponto justo. Né? A virtude, diz a virtude está no meio, né? Mas essa mediunidade da virtude não é no meio, metade para lá, metade para cá. É o ponto justo, é o ponto de equilíbrio, é o exato ponto que equilibra um excesso e uma deficiência. Para cada virtude, há dois vícios, né? Um por excesso e outro por deficiência. E esse exercício, seguindo este princípio, esses conceitos básicos, eles vão ser tão gostosos, né? Para a gente estudar virtude, que deveriam constar, não é isso? De explicação nos capítulos. Um maçom deve ser mestre na arte de compor oposições, é isso? Nós, desde lá, do primeiro grau, a gente compõe, né, o pavimento de mosaicos com aquelas lajotas pretas e brancas, né? O maçom, ele deve ser mestre na arte de compor oposições. E quem estuda a virtude, né, mesmo sem ser maçom, o maçom principalmente, quem estuda a virtude deve ser mestre na arte de compor as oposições representadas pelos vícios de excesso ou de deficiência. A iniciação no capítulo é feita apenas nos graus 4, 9 e 14. Todos sabem disso. Aliás, não deveria chamar-se iniciação. Deveria receber o nome de colação. Porque não há nada. Nós acabamos de dizer, não é isso? Que é um aprimoramento. Né? Então, o irmão que vai ao grau 4, ele vai receber uma colação, um reconhecimento, né, do que ele já possui, para receber o título que vai receber, mestre da discrição. Porque ninguém poderá ser iniciado no grau 4 se for um indiscreto. Deu para perceber isso? Então não é uma iniciação, não é comunicado em um mistério. Evidentemente que existe o cobridor geral, né? O cobridor geral, isso aí existe, né? Nós adotamos o mesmo cobridor universal, né? Mas foi adotado o mesmo cobridor universal de os gestos, as palavras, como o rito escocês, como qualquer outro rito universal. Mas não é uma iniciação. No grau 4, por exemplo, é uma colação, a colação de graus. A gente vai reconhecer naquele indivíduo e vai dar a ele, por colação, o direito dele usar aquele título de mestre da discrição. Ninguém entra no grau 4 para aprender a ser discreto. Teoricamente, o indiscreto não poderia entrar no grau 4. Mas ali no grau 4, ele vai aperfeiçoar a virtude da discrição. Não sei se estou sendo excessivo ou se os irmãos estão compreendendo isso. Ele não há uma iniciação, ele vai receber a colação. Ele vai receber o FUAD, que é do meio universitário, sabe o que é uma colação? Colar o grau, né? Ele vai receber, ele vai ser nele reconhecido o conhecimento que ele já possui. Não vai ser iniciado. Nos graus 4, 9 e 14, eles apresentam um esboço da virtude, né? Que o grau 4 trata, que o grau 9 trata, que o grau 14 trata. Cabe ao obreiro o aprimoramento em outras fontes, lendo, estudando, meditando e praticando. Não se espera que o ritual
Ele vai explicar a descrição, dá um livro. O livro das virtudes são livros, volumes, para falar sobre as virtudes, não é isso? Então, em cada grau, há uma espécie de esboço da virtude em tela. Então, cabe ao obreiro aprimorar em outras fontes, lendo, estudando, meditando e praticando. Ninguém aprende virtude. Ninguém se aprimora com a virtude que já possui. Ninguém se aprimora se não praticá-la. E outra coisa, mestres mais aptos, sejam autodidatas ou acadêmicos, podem apresentar preleções condizentes ao capítulo. Uma reunião capitular é de uma riqueza extraordinária, porque tem naquela reunião um mestre, que ele seja um autodidata, um acadêmico, ele apresentará preleções condizentes com a virtude que está sendo tratada ali. No grau 4, no grau 5, no grau 6, naqueles espetáculos, cada uma daquelas virtudes, elas podem ser feitas preleções livres, por irmãos que sejam acadêmicos ou mesmo que sejam autodidatas, né? Porque, em verdade, está dito isso no livro aí, uma doutrina para o século. A nós, no rito brasileiro, essa nossa geração, ainda temos que progredir muito, porque faltam espaços próprios, com decoração adequada, para nós fazermos as nossas cerimônias capitulares, no Kadosh, no Alto Colégio e etc. Mas, além de faltar um espaço próprio, falta mais literatura própria. E a produção dessa literatura própria está entregue a nós, viu, gente? Nós somos nós. Nós temos que produzir uma literatura que não é misteriosa, não é esotérica, não. É filosofia moral pura e simples, ética, como queiram chamar. São os mestres que temos que apresentar textos para que os nossos irmãos sejam aperfeiçoados e cada um de nós, se não quiser ser apenas um ostentador de títulos e de medalhas, cada um de nós, que se quiser se tornar um homem mais virtuoso, né? Conseguir em ato aquilo que apenas é potencial em cada um de nós, se nós não praticarmos as virtudes que nos são apontadas. Estão percebendo isso? Não, é lógico que estão percebendo. O grau 4 é o mestre da descrição. Né? Vamos passar agora aos estudos da virtude. Já estou terminando, viu, gente? O estudo da descrição, mas nós vamos estudar 3 virtudes aqui. A primeira é essa descrição. Né? A descrição são 3 verbos latinos, né? Videre, audire e tacere, né? Ver, ouvir e calar. Né? Quem não sabe, né? Ver, ouvir e calar. Estes 3 verbos balizam, né, o que nós chamamos de descrição. Descrição é a virtude de ver, ouvir e calar. Não é isso? O indiscreto, ele vê, ouve e fala, né? Então, a descrição se opõe por deficiência ao vício da indiscrição. Por deficiência. Não, o indiscreto, ele não tem nenhuma descrição. Lembra, a virtude é o exato ponto de equilíbrio entre um excesso e uma deficiência. A deficiência da descrição é a indiscrição. O indivíduo, tudo que vê, tudo que ouve, ele já sai falando, ele não quer nem saber. Mas existe o vício oposto por excesso, né? Por excesso, isso se chama de reserva moral, né? Há certos indivíduos que não são virtuosos, né? Tudo que eles veem ou ouvem, eles não falam, né? Não interessa, né? Porque muitas vezes nós temos que falar, sim. Muitas vezes nós temos que ouvir e chamar o irmão, e dizer, meu irmão, está acontecendo isso, assim, assado, a carniceira com ensopado. Então, o excesso de descrição se chamará de reserva moral. Então, o ponto exato, né? O ponto de equilíbrio exato entre ver, ouvir e calar, esse é a descrição. Né?
Tem a falta, que é a indiscrição. Tem o excesso, né? Olha o excesso, né? É um indivíduo que ele não fala nada, ele é fechado, azar. E ele não abre a boca nem para avisar que o irmão está em perigo total de morte, ele não abre a boca, que ele acha que é discreto, mas excesso de discrição não é discrição, é um vício chamado reserva moral. Bom, vamos ver agora uma outra virtude, que é a coragem, que é do grau 8. Por que escolhi a coragem? Porque quando nós estudamos discrição, foi muito fácil estabelecer o vício por excesso. A virtude é o exato ponto de equilíbrio entre o excesso e uma deficiência. A discrição, foi fácil se estabelecer o que era um excesso de discrição e o que era uma falta de discrição. Mas com a coragem, nós vamos ver uma questão aqui, ela será, no momento ela vai aparecer. Vamos estudar aqui a coragem, que é o grau 8. Vamos estudar o grau 8, a coragem. Tem que definir. Uma virtude é o exato ponto de equilíbrio entre a deficiência e o excesso. O que é a coragem? A coragem é aquela força de caráter. Vejam bem que a virtude é sempre uma força, né? Então, a coragem é aquela força de caráter que supera o medo ante uma situação de perigo físico ou tribulação psicológica. Esse é o primeiro ponto no estudo de uma virtude, né? No capítulo. Nós temos que definir a virtude. O que é que você chama de coragem? É uma força de caráter. É uma virtude, é uma força do caráter, né? Viril, né? Virilidade, vir, né? Do lado. Que supera o medo. Interessante, não é, gente? Se não houver medo, não há coragem. O indivíduo que diz, eu não tenho medo, ele não é corajoso. Ele não tem medo. Só tem coragem quem tem medo. Porque a coragem é a força que nos leva a superar o medo. Dá para ver, não é bonita essa história? Dá para ver o que é, quanto estudo nós podemos fazer ante uma situação de perigo físico ou tribulação psicológica. O indivíduo tem medo, porque nós somos humanos. Então, aí ele terá coragem quando ele, pela força de caráter, ele supera aquele medo. Ah, eu não tenho medo, então você não é corajoso. Só é corajoso quem tem medo. Tá bom? Deu para ver isso? Agora, quais são os vícios por excesso e por deficiência de coragem, né? O exato ponto entre a coragem, o exato ponto entre a covardia, que é uma deficiência, e a temeridade, né, que é um excesso. Né? Lembra-se lá do primeiro? Quem é o temerário que ousa bater na nossa porta? Ele é o temerário. Ele está com excesso de coragem, ele é um temerário. Né? Então, a coragem é o exato ponto de equilíbrio entre a covardia. Aquele indivíduo que não tem coragem nenhuma, ele não supera nenhuma espécie de medo, ele é um covarde. E a temeridade, aquele camarada que não tem esperança, ele não quer saber de nada, ele mete a cara, ele se atira em qualquer coisa, ele é um temerário, não é um corajoso. O indivíduo corajoso, ele tem consciência do que está fazendo, né? Aquela consciência de estar superando o medo, não é isso? Mas no excesso de coragem, esse era o ponto no estudo de uma virtude. No excesso de coragem, a gente vai ter alguma vez, porque a coragem, ela pode ser o exato ponto de equilíbrio entre a covardia, que é uma deficiência, e a audácia, que é um excesso. Estão vendo aí? Aí apareceu uma coisa por excesso, uma coisa chamada temeridade e uma coisa chamada audácia, né? Qual é a diferença entre o temerário e o audacioso, né? Porque esse vício da audácia, né? Esse excesso, uma certa falta de virtude, ele é quase virtuoso, né? É audácia, né? Ser temerário ou audacioso, de forma alguma, é manifestação de virtude. Tratam-se de excessos e não da medianidade. Lembra-se que nós falamos? É o exato ponto de equilíbrio, mas não é um meio, metade para lá, metade para cá. É uma medianidade, é um equilíbrio, né? Como nós vamos distinguir temeridade e audácia?
é a questão a quem está estudando virtude. Está vendo como é que se estuda uma virtude? Esse é o exemplo que é o esforço que estamos fazendo. Entre a temeridade e a coragem, a máxima contrariedade. Gente, eu não estou sendo, não é nada disso que estou falando, está tudo aí nos livros de filosofia moral, tá bom? Não estou inventando, não sou original. Essas coisas que estão sendo faladas, a gente estuda e aprende em livros de filosofia moral. Então, eu disse lá, é o próprio Aristóteles quem diz, entre a temeridade e a coragem, a máxima contrariedade. É uma maior distância. O temerário e o corajoso não tem nada a ver. Agora, a medianidade da coragem, ela está mais próxima da audácia que da covardia. A audácia, ela está muito próxima, né? Embora seja um vício, não é uma virtude, o audacioso, ela é quase virtude, porque ele está muito próximo, né, da coragem. A audácia está muito próxima da coragem. Ambas, temeridade e audácia, são vícios, né? Por excesso de coragem, contudo distintos, está aí grifado, pela temperança de prudência, né? Temperança e prudência, que são duas virtudes. E a temperança é isso aí, é a virtude mesmo da cozinha, né? Do tempero, né? Não está nem salgado, né? Não está salgado demais, não está doce demais. É o tempero, é aquele equilíbrio do tempero, é a temperança, né? E aí é uma temperança de prudência, né? A gente combinou aí, viu a virtude, uma temperança de prudência, né? E exatamente a temeridade, o temerário, é totalmente desprovido de prudência. Mas a audácia, ela tem certo tempero dessa virtude, a prudência, né? Que é a mãe de todas as virtudes. Visto aí? O temerário não tem qualquer prudência, mas o audacioso, ele age com alguma prudência, né? A prudência que é a mãe de todas as virtudes. Por isso que olha, esses conceitos, são enunciados assim, tá certo? Então, estamos chamando de audácia quando existe uma certa prudência. E temeridade quando não existe nada, tá? Aí, coloque-se nessa posição. Mas falei aí na mãe de todas as virtudes, que é a prudência, né, do grau 11. E já estou terminando, essa é a última virtude que nós vamos examinar, porque nós já vimos que nem sempre é fácil de definir o que é um excesso e o que é uma falta. Nem sempre é fácil, né? A gente faz o conceito daquela virtude, agora vamos definir o excesso e a deficiência. Nem sempre é fácil. Daí o exercício, o estudo, a meditação que tem que se fazer nesse sentido. A prudência, né? São 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Elas estão representadas na loja simbólica, né? Para as borlas, aquelas 4 borlas nos 4 cantos da loja. É um assunto, mas temos sempre fazendo o vínculo lá com o início na iniciação lá, do primeiro grau. A prudência é uma espécie de mãe de todas as virtudes. Porque a prudência, isso aí está no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? O Catecismo é um livraço, né? O compêndio é o resumo do Catecismo. Então, no número 380 do Catecismo, nossos irmãos católicos, eles definem a prudência, eles definem isso muito baseado lá em Santo Tomás de Aquino, e no próprio Aristóteles, viu? É tudo filosofia moral, não é isso? Então, diz assim, a prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para o pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhes regra e medida. Por isso que a prudência é chamada de mãe de todas as virtudes. Veja aqui, discernir. A prudência é uma virtude que ela dispõe,
ela usa a razão para discernir. Discernir o quê? O nosso verdadeiro bem. Está aparecendo grifado aí. Então, a primeira coisa da prudência é ter um objetivo. O homem prudente, ele tem um objetivo para o bem. Aquele que não tem nenhuma prudência, ele não tem nenhum objetivo. Ele está rolando vida abaixo, não tem nenhum objetivo, ele não sabe para onde vai. É aquela história lá do coelho, lá no Alice, no País das Maravilhas. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? Para onde você vai? Não sei. Então, qualquer caminho é caminho. Então, a prudência, ela usa a razão, primeiro, para escolher um verdadeiro bem. O que eu quero de bom? Para onde estou voltado para a realização do bem? O homem prudente, ele tem um objetivo no sentido do bem. Mas, além de ter esses objetivos, ele tem que escolher os meios adequados. Não basta eu querer ser, eu quero ser bom nesse sentido, mas tem que reunir os meios necessários para alcançar o fim que é esperado. Nenhum exemplo excede, viu, gente? Esse de ter um objetivo, escolher os meios adequados como ensino da prudência, que o exemplo dado pelo mestre dos mestres, né? O mestre dos mestres nas escrituras evangélicas, ele dá muito bem esse exemplo de prudência e permito-me expor aqui o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 14, verso 28, seguinte. O mestre dos mestres, ele vai dar exemplo de prudência, né? Ele pergunta assim, Jesus Cristo, né? Qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Está vendo aí a prudência? A prudência não apenas tem um objetivo, eu quero construir uma torre, tem um objetivo. Mas ele tem que reunir os meios necessários a alcançar aquele objetivo. Isso é parte da prudência, né? Isso é parte da prudência. Porque, continua o mestre a falar, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Esse foi o exemplo, né, que Jesus Cristo deu do homem prudente. Ele tinha um objetivo, mas ele não reuniu os meios. Ele acabou os alicerces, não tem como continuar. Aí foi motivo de zombaria, né? Começou a construir e não pôde acabar. Mas o Jesus, no mesmo trecho, ele vai dar o exemplo do homem prudente, né? Ele diz assim, ou qual é um rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Olha aí, ele viu, vamos ver os meios que eu disponho para combater ali meu inimigo. Aí ele viu que não dava. Então, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ele não foi para a guerra sabendo que ia ser derrotado. Dá para ver a prudência? Então, a prudência é a mãe de todas as virtudes, porque ela nos obriga a, primeiro, ter um objetivo que é o bem, um certo objetivo, e reunir os meios necessários a realizá-los. Agora, o que será o excesso de prudência, né? O imprudente é aquele que não tem objetivo nenhum, é isso? O imprudente, falta de prudência, insuficiência de prudência, aquele indivíduo que não tem ele vive sem qualquer objetivo, ou ele arranja um objetivo para o qual ele não tem a menor condição de alcançar. Isso é imprudência. Mas o que seria o excesso de prudência? O excesso de prudência é uma virtude? Não. O excesso de prudência não é virtude, é um vício que se opõe à prudência por excesso, né? O nosso problema é botar nome para esse vício. Primeiro vamos ver como ele é. Ele não consegue fixar um objetivo. Aquele camarada que tem o excesso de prudência, ele não consegue, ele fica paralisado, ele nunca consegue ter um objetivo, porque ele é prudente demais. Em tudo ele está vendo ali algum perigo, algum defeito.
falta de coragem, tantas vezes, né, para superar certos medos, né? As virtudes se combinam, viu? Nenhuma virtude assim se destaca, não é isso? Ele não consegue bons objetivos, ele consegue até bons objetivos, mas não conclui. É um indivíduo que fica paralisado por excesso de prudência, né? Ele tem uma espera em demasia. Viu o que é o excesso de prudência? Aquele camarada que ele acaba não fazendo nada. Lembra lá quando nós falamos daquele da reserva moral, né? Aquele cara que não fala nada para ninguém, não vou falar nada, não vou avisar, não tem não, senão pode dar algum bolo. Aquele cara é o excesso de prudência, né? O excesso de prudência não é uma virtude, o excesso de prudência é um vício. Agora, a gente trabalhou com esse tema, que é a última coisa, porque que nome nós daríamos a esse excesso de prudência, né? Para covardia foi fácil, né? Para coragem foi fácil. Falta de coragem, covardia. Excesso de coragem é temeridade ou é audácia, né? Discrição, indiscrição é falta de discrição. Reserva moral é excesso de discrição. O excesso de prudência, né? Como chamaríamos? Esse nome que ele se dá, né? Superfetação. Ô, nomezinho miserável. A superfetação, que é o excesso de prudência, né? Na gestação, a denotação, né, de superfetação, na gestação, um feto se superpõe ao outro, ou há uma fecundação simultânea de um segundo óvulo, né? Esse excesso de gestação que se chama de superfetação. Em filosofia moral, vai ser um nome que se dará a um excesso de prudência. E chega, porque ninguém mais me aguenta, nem eu mesmo estou me aguentando mais. A conclusão é bastante simples, né? Virtudes é um hábito bom, uma força de caráter, vire, uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. O vício é o oposto da virtude, é o hábito desgraçado que nos arrasta para o mal. Isso aprendemos lá no primeiro grau. E agora